Quando no convento de São Nicolás faltavam o pão e o vinho, Frei Rodolfo ia ter com Domingos. O santo mandava-o fazer oração, acompanhava-o mesmo à igreja para orar com ele, e a providência dispunha as coisas de modo que fazia parecer o jantar para os seus filhos. Num dia de jejum, estando toda a comunidade já sentada no refeitório, Frei Bonvise veio dizer a Domingos que não havia absolutamente nada para comer. O santo, com ar alegre, ergueu os olhos e as mãos ao céu e deu graças a Deus por ser tão pobre. Imediatamente, porém, entraram no refeitório 2 jovens desconhecidos, um trazendo pães e outro figos secos, que distribuíram entre os religiosos. Noutro dia em que não havia senão 2 pães no convento todo, Domingos mandou parti-los em bocadinhos e, benzendo o cesto, disse ao que estava a servir que fosse pelo refeitório, dando a cada religioso 2 ou 3 desses pedacinhos. Quando acabou, Domingos mandou-lhe dar outra volta e continuar até que os religiosos estivessem saciados. Os religiosos, em geral, só bebiam água, mas procurava-se ter sempre algum vinho para os doentes. Um dia veio o enfermeiro queixar-se a Domingos de que faltava o vinho dos doentes, trazendo-lhe a vasilha seca. O servo de Deus pôs-se a rezar segundo o seu costume e exortou aos outros, por humildade, a fazer o mesmo. Quando o enfermeiro foi pegar então a vasilha, ela estava cheia. Os historiadores pouco dizem sobre a alegria dos religiosos de Bolonha à chegada de Domingos. Mas compreende-se sem dificuldade o efeito de sua presença no meio de todos esses homens que não o conheciam ainda e que, no entanto, eram seus filhos. Viam com seus próprios olhos o espanhol, que os atraíra a Deus pela boca de um francês e que, ressuscitando as primitivas maravilhas da Igreja, reunira numa comunidade de apóstolos cristãos de todas as nações. Contemplavam-no e suas virtudes, os seus milagres, a sua palavra e a sua fisionomia formavam um espetáculo com a imaginação deles que nunca pudera se realizar. Nesse pouco tempo que esteve com eles, Domingos ainda, aumentou mais a sua santa e numerosa família pela influência que exercia tanto fora como dentro do convento. Nada de mais extraordinário do que a tomada de hábito de Estevão da Espanha. Ele próprio faz essa narração nos seguintes termos. Quando eu estava estudando em Bolonha, chegou o mestre Domingos e começou a pregar aos estudantes, assim como a outras pessoas. Fui-me confessar a ele e pareceu-me perceber que ele se afeiçoara a mim. Uma noite, quando me preparava para ir à minha hospedaria, cear com os meus companheiros, ele mandou 2 religiosos dizer-me: Frei Domingos chama-vos e deseja que venhas imediatamente. Respondi que iria assim que tivesse ceado. Replicaram que ele me esperava naquele mesmo instante. Levantei-me então, deixando tudo para os seguir, e cheguei a São Nicolás, onde encontrei mestre Domingos no meio de muitos religiosos, a quem disse: ensinai-lhe como se faz a prostração. Depois de me ensinarem, prostrei-me efetivamente com docilidade, e ele deu-me o hábito de frade pregador, dizendo-me: quero vos fornecer as armas com que combatereis o demônio toda a vossa vida. Muito maravilhou-me, então,
E nunca pensei depois, sem admiração, no instinto que levou Frei Domingos a assim me chamar e me revestir do hábito de frade pregador, porque nunca lhe falara em abraçar a vida religiosa, e ele procedeu sem dúvida desse modo por inspiração ou revelação divina. O mesmo que Domingos fizera anteriormente em Paris, fê-lo então em Bolonha, isto é, enviou religiosos para as principais cidades do norte da Itália para aí pregarem e fundarem conventos. Nunca se afastava de sua máxima predileta, de que deve-se espalhar a semente e não guardá-la amontoada. São Domingos, rogai por nós.